Olá, boa noite. Nós vamos agora começar a nossa aula, né? A nossa percepção sistêmica do filme Uma Mulher Sem Filtro. Mas por que a gente precisa falar desse filme? O que que tem nele de sistêmico? Bom, o filme deixa bem claro o preço que a gente paga enquanto mulher, né? Em agradar, né? E qual é o preço da nossa liberdade de ser quem nós somos, da nossa autenticidade, de agradar a nós mesmas? Mas, para iniciar, eu gostaria de trazer aqui uma música para a gente refletir, e enquanto isso, o pessoal vai entrando na aula. Então, já acompanha aqui comigo essa música, presta atenção na letra e vê aí como ela chega aí para vocês, tá? A música, ela vai falar sobre a questão da mulher, tá? Então vamos lá. Espero que vocês gostem. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Cabeça assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem certa, nem objeto, já não quer ser um outro. Hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Cabeça assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem certa,
hoje, ela é o também. Então, dessa forma, a gente também pode ser também, né? Também a gente. Então, por que eu gostaria de começar até com essa sugestão, com essa reflexão com vocês, né? Quantas vezes você engoliu palavras para não magoar alguém? Quantas vezes você silenciou, se adaptou, se encolheu só para ser aceita? Então, o filme Uma Mulher Sem Filtro mostra uma mulher comum que adoece de tanto tentar agradar. Ela vive para o outro, até que seu corpo um dia diz: chega, basta. Mas o que eu queria trazer é a visão sistêmica disso. Então, muitas vezes, esse comportamento de querer agradar, de ser uma boa filha, uma boa esposa, uma excelente mãe, uma profissional. Todos nós queremos, é claro, né, se destacar no que a gente faz, mas ser forte em todos os lugares, dar conta de tudo o tempo todo é muito pesado. Mesmo porque muitas vezes a gente não põe os nossos limites. Fazemos muitas vezes o que o outro quer. Então é muito comum, muito, mas muito comum eu ouvir que de repente queria sair para comer alguma coisa e acaba. Eu queria ir no restaurante italiano, mas meu marido queria ir no japonês, fui no japonês. Então é muito comum as mulheres, às vezes, quando até é solicitado o que você quer comer, ela ficar indecisa, porque ela passou tanto tempo observando e seguindo e fazendo o que os outros queriam, que às vezes ela nem sabe o que ela quer. Então, esse filme é muito bacana porque ele traz isso. Mas, na sistêmica, quando a gente olha para esse tipo de comportamento, às vezes a gente vê essa lealdade visível, né? Então, Bert tem uma frase que ele fala, que falava, né? Que nós somos mais leais do que livres. O que é esse mais leais? Então, a gente é muito ligado, muito conectado ao nosso sistema familiar, ao nosso clã. Então, para a gente, o que é normal, o que é comum, o que é mais fácil é o que aconteceu e o que acontece na dinâmica familiar dos nossos pais, dos nossos avós. Então, muitas vezes a gente nem viu o que aconteceu com os avós, bisavós, mas está registrado no nosso sistema familiar e aquilo reverbera na gente. Então, nós às vezes seguimos por lealdade. É claro que isso é inconsciente. E a partir do momento que a gente traz isso para a consciência, aí a gente tem uma nova forma, uma nova oportunidade de agir. Porque a gente só muda algo quando eu olho para aquilo que eu quero mudar, quando eu estou consciente do que eu quero mudar, senão eu acabo repetindo igualzinho. É, E aí, como é que a gente descobre essa lealdade invisível? É só a gente observar os padrões. Então, a gente vai observar qual é o padrão que se repete na minha história, o que é comum, o que sempre acontece lá. E aí eu vou ter uma noção do panorama do sistema familiar. Então, às vezes, a gente tem sistemas familiares de mulheres que elas não conseguem ter um bom relacionamento. Então, a mãe não teve um bom casamento, a avó nem foi casada. E aí, como é que eu posso ser feliz no meu casamento? E aí, às vezes, vem aquele barulhinho, aquele ruído de, nossa, e se eu me separar? Tá tudo dando certo, mas e se eu me separar? Né? Ai, o que que eu faria se eu fosse uma mulher separada? Então, será que ele tá me traindo? Então, aqueles ruídos, aquelas coisas que atrapalham o relacionamento, né? Aquela mania de que uma hora não vai dar certo. Então, eu já tive clientes que falavam assim: não, eu tenho certeza que vou ter outro filho, só que não é com esse marido. Eu falei, mas vocês estão numa crise? Não, mas não sei, eu acho que não me vejo no futuro. Então, esse não me vejo no futuro, ou esse ruído na relação, às vezes é uma dinâmica oculta, a gente tem que prestar atenção na lealdade. Então, é difícil fazer diferente da família de origem? Não é difícil, mas é preciso estar consciente disso e ter uma postura de fazer diferente. Não é muito melhor, é um pequeno ajuste na postura, ok? Então,
às vezes, a gente vem de um sistema familiar de muitas mulheres que não falavam nada, que não falaram nada, que se calaram. Então, a gente pode olhar para elas de um lugarzinho diferente e fazer diferente. E essa é a minha proposta de hoje, trabalhar com vocês esse olhar. Então, na análise do filme, que essa era a ideia, a Bia, ela não consegue dizer não, ela carrega um medo de exclusão, né? Tanto é que ela não quer ficar cuidando do gato da irmã, mas ela vai lá, ela quer agradar, né? Então, ela aprendeu que para ser amada, ela não pode causar desconforto nos outros. Olha que loucura! Mas ela vive em desconforto. Então, não é sair por aí também arrumando briga com todo mundo, mas ter ciência do que você gosta, do que é bom para você, do que você gosta de fazer. Qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? É muito engraçado. Observem que os homens, eles, mesmo adulto, ainda carregam algumas brincadeiras de criança, saem para jogar bola, jogam videogame. E é muito difícil você ver uma mulher que carrega essa brincadeira, a não ser brincar de casinha, que na verdade é uma casinha de verdade. Mas brincar mesmo, né? Então, em que momento em que eu posso trazer um pouco mais de leveza para minha vida? Então, o que que acontece com a Bia, né? Ela acaba tendo sintomas físicos de tanto engolir, né? Então, ela acaba explodindo, né? Então, ela vai engolindo, engolindo, adoecendo até o ponto dela explodir. E a explosão dela é engraçado que acontece com a deusa Xana. Então, ela acredita que a deusa Xana foi um portal que liberou ela para que ela falasse ou que ela destravasse ali o sem filtro. Então, a gente não precisa sair por aí também falando o que bem quer, às vezes magoando outras pessoas, mas a gente precisa ter muito claro o que a gente gosta. Então, tudo acontece nas primeiras experiências, né? Então, nosso maior registro são os nossos pais, foi onde a gente aprendeu muita coisa. Então, lá na primeira infância, muitas vezes, para receber o afeto, a gente perde um pouco da nossa autenticidade, de quem nós realmente somos. Ou às vezes eu quero manter a minha autenticidade que eu perco o afeto. Então, autenticidade e afeto, eles não precisam ser coisas contrárias. A gente precisa só estar consciente. Então, eu entrego afeto, eu recebo afeto sendo quem eu sou, no meu lugar. Para encontrar o meu lugar, eu tenho que primeiro começar na família de origem. Então, eu sou a Marta, eu sou a filha número um do casal José Joaquim e da Elizabeth. Então, nós somos em três filhas e eu sou a primeira. Eu sou filha e sou esposa do Ed, mãe da Júlia. Em cada lugar eu tenho o meu papel, eu tenho o meu lugar. E se eu ficar lá na minha família de origem, tomando conta da minha mãe, eu posso, claro, tomar conta dela, fazer o que for possível, o que ela precisar, mas emocionalmente eu preciso estar na minha família atual. Porque se emocionalmente eu estou conectada à minha mãe, quem é que vai ser mãe da minha filha? Então, percebam aqui que eu estou falando que não é deixar a mãe, deixar o pai ou deixar a filha. Não estou falando de questão de escolha, eu estou falando de lugar, de ter certeza do que eu posso fazer aqui e do que eu tenho que fazer ali, né? Então, eu posso cuidar da minha mãe, eu posso ajudar elas nas necessidades, mas eu também preciso olhar para minha filha. E não existe. A palavra prioridade não tem prioridades. Se eu falo que eu tenho prioridades, eu não tenho nenhuma nem outra, né? Então eu preciso. Qual é a minha prioridade? Aonde eu estou, né? Tem muitas mulheres que estão lá no profissional, estão lá no trabalho. E aí não tem espaço para família, não tem espaço para filho. Então eu preciso ter clareza de onde está a minha prioridade. Eu começo por aí. O que é prioridade para mim hoje?
Hoje, que eu preciso dedicar mais atenção? Não dá para dar atenção para tudo. Então, por que a mulher tem essa sobrecarga toda? Porque tudo é importante, tudo é para ontem. E ela para amanhã, para depois, né? Quantas mulheres eu não atendi que precisava fazer o exame, porque a gente tem que fazer o nosso, a nossa rotina, o nosso controle. Passou um ano, 2 anos, 3 anos. Então, é preciso cuidar da mulher que habita em mim, na saúde, na emoção. E aí, deste lugar, bem cuidado, eu posso fazer as outras coisas. Então, não dá para priorizar tudo, fazer tudo pelos outros. Eu preciso fazer por mim também. Então, também não dá para ficar dividindo, dividindo, dividindo. Eu vou lá e faço o que eu posso fazer do lugar. Se eu estou lá com a minha mãe, eu estou no lugar de filha e não de mãe dela. Se eu estou com a minha filha, eu estou no lugar de mãe dela. Então, são posturas diferentes. Acho que ficou claro. Mas, se ficou dúvida, vocês podem me mandar alguma mensagem, uma pergunta que eu respondo, tá? As perguntinhas que eu recebi da aula, eu vou respondendo aqui, tá? Essa já foi uma que eu acabei de responder. Se dá para cuidar da mãe do lugar de filha, dá, né? Então a gente não pode se comportar como mãe da mãe, ficar brava, achar que ela. Não, a gente precisa respeitar ela, afinal ela tem tempo de vida a mais, né? Não é porque eu sei um pouquinho mais de, sei lá, talvez de celular ou de banco, sei lá, alguma coisa com que a minha mãe precisa de ajuda, não é porque eu sei um pouco mais que eu sou maior do que ela, não. Não é uma questão nem de tamanho também, é uma questão de tempo de vida. Ela me deu a vida. Isso é impagável, tá? Bom, então, o que acontece, né? A Bia, ela acabou adoecendo. Muitas mulheres acreditam que para manter a paz na sua casa, ela é a responsável da paz. Então, e o Bert fala que realmente a paz começa no coração das mulheres. Por que ele fala isso? Ele tem todo um contexto que depois eu posso trazer para vocês também. É preciso que a mulher esteja em harmonia. Então, o Bert fala que para nós mulheres não é que é mais difícil, mas só o fato de ser o portal da vida, de carregar a vida por um tempo, já traz toda o portal, né? Como diz. E é maravilhoso, né? Poder gestar, poder trazer a vida, né? Então, não é no sentido de difícil, mas no sentido de especial, de uma força especial, né? Eu não sei como chega para vocês essa frase do Bert de força especial, mas para mim me toca muito bem, né? Eu entendo, né, que é algo especial que o homem não vai poder viver, né? Bom, e aí, por que acontece tudo isso com a Bia, né? O que é esse desejo de ser aceita? Esse desejo de ser aceita, muitas vezes, está conectado ao pertencimento. Então, o pertencimento diz que todos fazem parte. Então, me parece que para fazer parte eu tenho que fazer igual? Não, né? Onde será que eu aprendi que para ser amada, eu tinha que agradar. Então, isso tem a ver com pertencimento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí. A gente não deixa de pertencer fazendo algo diferente, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, buscassem na memória também, em que momento da vida que você começou a esconder o que sentia. Então, às vezes é lá na primeira infância, às vezes é lá na adolescência. Em que momento da vida você começou a esconder o que sentia, né? Esse é um indício para olhar mesmo por pertencimento. Então, às vezes tinha alguém ali e você guardou o que você sentia, né? Uma outra questão é de quem eu ainda espero aprovação. Então, eu estou fazendo, seguindo a minha vida para receber aprovação de quem? Muitas mulheres ainda querem serem vistas pela mãe, então tem medo de fazer diferente, mas buscam ainda a aprovação da mãe. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o mesmo que a nossa mãe. A gente vai fazer um pouco diferente. É natural que cada geração faça algo novo, tá?
É, E se eu começar a dizer o que realmente eu penso, quem vai incomodar? Então, são algumas reflexões aí para vocês já olharem para o pertencimento de vocês. E na sistêmica, a gente não fala nada nunca em exclusão, é sempre incluir. E aproveitando aqui para responder uma outra perguntinha que eu recebi. Eu deixei lá no Instagram um videozinho de um curta. Esse curta chama Vinte e Poucos, é um curta que está na Disney, onde uma jovem está fazendo uma festa de aniversário, acho que ela está comemorando o aniversário no barzinho com os amigos, e de repente ela entra no banheiro e ela está na maior crise, né? E nesse momento, nesse trechinho que eu deixei, ela está em crise no banheiro com a bebê que ela foi um dia, a criança que ela foi um dia, com o adolescente que ela foi um dia. Então, ima- imagina o quanto que a gente não viveu em cada uma dessas fases. Então, eu tenho que integrar essas frases em mim. Então, essas fases, desculpa, não frases, essas fases em mim. A minha fase infantil, a minha fase bebê, a minha fase infantil, a minha fase adolescente. Então, o que que eu vivi, eu menina vivi, o que eu adolescente vivi. Então, é importante a gente fazer também dar uma olhada nisso aí, tá? E as lealdades invisíveis, né? O silêncio herdado. Então, na minha família, que história se repete entre as mulheres? Então, eu preciso ir lá, olhar para isso também. Que histórias que estão lá na minha família? É, então, dentro da nossa história, sempre tem algumas mulheres que carregam as suas histórias. Eu preciso olhar para essa história, né? Isso é muito importante. Nós vamos fazer um exercício bem gostoso para falar sobre as lealdades. Então, eu acho que o tema central da conversa de hoje é essa mesmo, né? Então, o que que se repete na história das mulheres da minha família? Então, muitas vezes a minha avó, se calou, minha mãe se calou e eu também preciso me calar. Então, eu preciso observar o que cria esse campo de identificação. Então, minha avó não ficou, não teve um bom marido, minha mãe também não teve um bom casamento e eu posso ter. Minha avó não trabalhava, minha mãe não trabalhava e eu posso ter um trabalho legal, que eu prospero. Então, eu preciso observar o campo de identificação, né? E aí, a partir desse campo de identificação, a gente vai fazer depois um exercício e para assumir uma postura de fazer diferente, né? E para fazer diferente, eu preciso estar muito atento à linguagem do meu corpo. Então, o que o meu corpo está me dizendo, o que que ele me conta. Então, eu preciso estar sempre conectado a isso, né? Então, a esse corpo, né? Então, cada sintoma que o meu corpo traz, eu não preciso olhar para esse sintoma como um inimigo, mas sim como um mensageiro. Então, o que que ele está querendo trazer, né? Então, o que que esse corpo está tentando me dizer há tempos em que eu não estou olhando? Muitas vezes ele está te orientando a impor limites. Então, quando eu digo sim para o outro, será que eu estou dizendo não para mim? Eu preciso olhar para esse corpo para entender e sustentar o desconforto de desagradar alguém e não se sentir culpada por isso. Às vezes a gente se sente culpada em desagradar. Hoje eu quero comer. Parece simples isso que eu estou falando, mas eu sei que acontece com vocês. Não quero comer pizza hoje, eu quero comer, sei lá, outro tipo de comida, né? Eu não quero fazer comida hoje, eu quero comer fora, eu quero comprar comida. Então, observem qual é o preço que o nosso corpo paga para agradar o outro, tá?
E eu não preciso confundir amor com submissão. Quero deixar bem claro aqui que amor ele não é mole. Amor ele não é fraco. E o amor também ele não vai na marra, na pressão, na força, né? Ele é um amor que tem força, ele vai com força, mas não na pressão, tá? Se vocês observarem naqueles paredões ou no asfalto, você vê uma florzinha super delicadinha, ela nasceu ali. Quem disse que aquela florzinha não tem força para sair naquele lugar onde ela nasceu? Então a gente pode ser forte em qualquer lugar, mas não o tempo todo. Não tem necessidade de fazer tudo com, sabe, na força. Você pode usar com força, mas não na força, na pressão. E o amor, ele não é submissão. Claro que não. O amor, ele é um cuidado, ele é junto, né? Se eu estou num relacionamento onde eu tenho a sensação de competição, isso não é um relacionamento, né? Eu não posso competir, eu não posso entrar em disputa com meu marido. Não, tem que ser um sistema de parceria, um funcionamento de parceria. E quando eu falo parceria, a gente entende que numa sociedade eu entro com isso, aquele entra com aquilo. Aí eu sempre não. Às vezes, num relacionamento, tem dia que eu entrego 50%, meu marido entrega 50% e a gente chega no 100%. Mas tem dia que eu entrego 60%, ele 40%. Tem dia que ele entrega 60%, eu entrego 30%. Então a gente precisa ter uma soma, sabe? Algo junto e não uma competição. Se um casal compete, se um casal acha que eu faço isso e você faz aquilo, eu posso dividir funções, gente. Eu quero deixar bem claro que eu posso dividir funções, ok, eu posso dividir as contas de casa, mas eu estou falando aqui, deixando um alerta sobre a competição que eu tenho visto que é um problema muito sério nos relacionamentos, essa competição, tá? Ou a mulher fica muito em casa, muito nos bastidores. Ela tem que estar junto, tá? Não é um se destacar mais do que o outro, mas, sabe, ter o convívio. Então, acho que ficou bem claro essa parte para vocês do que é essa linguagem do corpo com a questão do limite. Eu preciso se impor limites, eu tenho que dar o meu limite até aqui, ok, até aqui, não. Então, por quê? É nesse movimento que eu entro, que eu consigo me expressar, né? É nesse movimento em que as minhas emoções eu não preciso ficar disfarçando e ficando justificando, né? Então, neste lugar, eu consigo dar voz a tudo que ficou preso, a tudo que eu não falei ainda, né? Então, eu preciso ter coragem de ser eu mesma. E para isso, eu preciso ter os meus limites. Então, se eu não sei os meus limites, eu não tenho como falar, né? Me expressar melhor. Bom, o Bert, ele fala que o amor cresce quando o respeito acompanha. Então, e o respeito, ele vem através do limite, tá? Então, quando eu tenho um limite, eu tenho respeito. Então, o amor vai crescer quando o respeito acompanha. E se uma relação não é respeitosa, o amor não cresce. Então, pense nisso. Sem dúvida, gente. Respondendo outra perguntinha, o que mais chega de solicitação de maior dor é de relacionamento. Relacionamento de casal é cenário, sim, de grandes dores. Porque no relacionamento de casal, a gente às vezes evidencia até o que aconteceu no relacionamento dos nossos pais. Então, sem dúvida, é uma das questões que mais chegam aqui, é o relacionamento, a maior dor. É claro que chega pessoas em transição de carreira, ou com dificuldades com filhos, também as dificuldades com filhos remetem aos pais, né? À minha história. Porque se eu não consigo educar meu filho, provavelmente eu estou julgando a educação que eu tive. Então, eu só posso ter autoridade com meus filhos quando eu reconheço a autoridade dos meus pais para comigo. Então, existe também uma dinâmica aí. Mas, sem dúvida, a maior dor que
as pessoas pedem ajuda na relação de casal, né? Quando é o momento de sair, ou o que eu posso ainda fazer por para estar aqui, ou quando há questões de traição, de culpa. Então, relacionamento de casal é o maior palco de dor aqui mesmo. Mas é um caminho, né? A gente precisa trabalhar com a conscientização, né? Trazer aquilo que está inconsciente e começar a trocar. Então, um relacionamento só termina quando não há mais possibilidade de troca, tá? Bom, mas voltando a falar da Bia, eu não preciso sair por aí gritando e explodindo com todo mundo, mas eu preciso, em algum momento, entender e começar a colocar os limites. Eu não quero mais esse casamento, ou eu não quero mais esse trabalho. Então, isso foi legal do filme, observar em que momento ela percebeu, olha, esse menino eu não quero mais aqui, esse barulho aqui do vizinho eu também não suporto. Então, algumas coisas a gente precisa estabelecer o limite. Então, um grande movimento de cura aí não é sair falando tudo sem filtro, não, mas reconhecer o seu limite, né? Então, aprender e reconhecer o que você sente, colocar o limite com respeito e permanecer em amor, mesmo quando o outro te frustra ou quando o outro se frustra. Então, você pode frustrar o outro e mesmo assim ele vai te amar e você vai amar ele. Bom, então ter a nossa autenticidade não é rebeldia, né? É natural, é a naturalidade, né? A maturidade emocional. Então, a autenticidade, ela não é essa rebeldia, mas ela é a maturidade, né? Então, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, não sei como vocês gostam aí em que fase que vocês estão, né? Mas em qualquer fase a gente pode olhar para essa autenticidade, não como uma rebeldia de sair falando aí sem filtro, mas de um lugar de maturidade emocional, né? Com a capacidade de sustentar a sua própria verdade, sem precisar ferir o outro, né? Então, quando a gente usa do sem filtro, às vezes a gente acaba ferindo o outro. Então, eu preciso estar no lugar consciente. E quando a gente vai engolindo, vai enchendo um copo. Imagina que são gotinhas caindo no copo. E aí chega a gota final, a gota que transbordou. E aí a gente vai ficar discutindo a gota. E não é a gota, é o copo cheio, tá? Eu gostaria de convidar vocês agora para um exercício. E para a gente fazer esse exercício, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos por uns minutos. Feche os olhos. Façam aí algumas respirações tranquilas, conscientes. Pense no ar entrando pelo nariz, enchendo os pulmões. Esvazie, esvazie tudo que tiver na sua mente. Observe se existe algum ponto de tensão no seu corpo. Já canalize energia para esse ponto de tensão e alivie. Sinta suas costas, se você estiver sentada, bem conectada. Apoia seu quadril, tranquilas. Se imagine num grande círculo de mulheres, todas as mulheres do seu sistema familiar, todas elas, muitas mulheres, e você está no centro. Então você gira e vê mulher, gira de um e vê mulher, gira. Você está rodeada de mulheres e você está dentro do círculo. Então, olhando para cada uma delas, você diz: eu honro o que vocês viveram. Eu honro o que vocês viveram.
Eu honro o que vocês viveram. Eu honro o que vocês viveram. Mas eu escolho fazer diferente. Com vocês no meu coração, eu faço diferente. E eu faço diferente por vocês também. Querida, mulheres da minha família, eu vejo tudo que vocês viveram. E por amor, eu também me calei. E por amor, eu também fui submissa. E por amor, vocês podem falar o que vem na mente de vocês. Mas hoje, aqui com vocês, hoje eu libero o meu corpo, a minha voz, para viver de forma autêntica e amorosa. Eu posso receber amor, eu posso dar amor, eu posso ser eu mesma. Em honra a cada uma delas, você diz: eu sinto muito se foi difícil para alguma de vocês. Eu sinto muito, eu sinto muito. Mas em honra à história de vocês, eu faço diferente. Se tiver alguma dessas mulheres que se destacam no seu olhar, você pode caminhar até ela, abraçar. Depois, me conta qual mulher se destacou. A sua avó, a sua mãe. Qual mulher chegou aí para você? Agradeça a ela. Agradeça. Um grande abraço. Vai se despedindo dessa imagem. Respira. Vai voltando. Vai voltando. E, quando for possível, abra os seus olhos. Respira, faça os movimentos que seu corpo pedir amorosamente. Quando a mulher volta a ocupar o seu verdadeiro lugar, ela não se torna uma mulher sem filtro, e sim uma mulher inteira. Eu gostaria de deixar como sugestão de leitura esse livro aqui, Uma Nova Mulher, da Lari Pedrosa. É uma jornada de conexão entre mãe e filha. Vale muito a pena, muito a pena. Aproveitem, seguem a Lari Pedrosa também no Instagram. Ela traz sempre conteúdos entre mãe e filha. É maravilhoso o trabalho dela. Então, uma nova mulher. E se quiser também, tem o meu grupo, eu tenho um grupo de estudos terapêuticos. Então a gente pega um livro, a gente estuda este livro, eu trago reflexões da sistêmica, nós fazemos intervenções pequenas e até constelações no grupo, tá? Nós estamos agora com esse livro aqui, ó, Curando Feridas de Origem. A gente está mergulhando no universo ali das primeiras experiências. Eu tenho um workshop mensal de constelação familiar e o próximo é super especial. Então, na próxima semana, nós estaremos no Tênis Clube São Bernardo com outras mulheres, com a Rafaela, que é fisioterapeuta, com a Alce, que trabalha com perfumes importados, com a Glícia, que é cabeleireira, e nós vamos trabalhar e administra um salão aqui em Santo André, chama Casa Bela. Então, eu vou deixar
no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem me chamar lá, todas as informações, mas sempre tem um recurso possível para vocês acessarem. Então, se algo dessa pequena explanação, dessa pequena visão aqui, essa leitura do filme tocou em vocês, comenta, me sinalizem se foi útil, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo. Eu agradeço e logo mais eu apareço com alguma outra percepção sistêmica. Muito obrigado e até breve.